ceia, mas nós temos uma palavra para o seu coração, para o nosso coração, que Deus já colocou no coração do pastor Rodrigo. Então fique atento. Se Deus não falou contigo até agora, que comigo falou, está falando desde o primeiro louvor, e quando as crianças vêm, ainda vem martelando nossa testa, e agora Deus vai falar mais um pouquinho. Então não deixa nada de tirar sua atenção, porque a mesa está posta, Jesus Cristo está aqui. Então aonde Ele está, alguma coisa acontece. Amém? Senhor Deus, toma nas tuas mãos o teu filho, ó Deus querido. Eu sei, Senhor Deus amado, que ele já se preparou, tem falado contigo. Agora, Senhor Deus amado, usa o teu filho, Nabi de Deus, nessa noite, a tua boca, para falar conosco, Senhor Deus amado, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, filho. Aleluia. Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Eu gosto de uma frase que ela está no hebraico, que ela diz: Baruch rabá beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. E quem veio? Jesus Cristo, o Yeshua. Amém? A palavra que eu queria ministrar na Santa Ceia, eu ministrei ela domingo passado. E o Senhor veio e me bateu com uma palavra. Eu apanhei com essa palavra que eu vou trazer para o teu coração, querido. Mas apanhei muito. E eu queria pedir para você pegar a tua Bíblia no nome de Jesus. Abrir comigo. Lá em Salmo. Lá em Salmo. A Ageu está me perseguindo, a glória da segunda casa. E olha que a Ageu é pequenininho, né, pastor? Minha Bíblia abre direto em Ageu. Glória da segunda casa. Aleluia. Salmo 73. A gente é dependente desse Hugo, né? Eu sou dependente de Deus, mas o Hugo aqui na igreja eu não vou te enganar, não. Aleluia. Esse é um salmo, ele é um salmo de Asaf. É um salmo de Asaf. Asaf, ele escreveu 3 salmos na Bíblia, o 50, o 73 e o 83. E a gente vai fazer menção do 73. Eu vou ler 3 versículos, né? Versículo 1, 2 e 3. Ele vai dizer aqui: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Diga isso comigo: verdadeiramente, Deus é bom. Coloca a mão no teu peito e fala: para comigo. Aleluia. Para com os limpos de coração. Versículo 2. Quanto a mim, isso é Asaf falando, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nércios quando via a prosperidade dos ímpios. Diga nércio. Ímpios. Longe de Deus. Somente isso. Fecha a tua Bíblia, fique em pé um pouquinho comigo, fecha os teus olhos. Pai, nós te rendemos graça, Senhor. Nós te rendemos louvor. Pai, te agradecemos por estar aqui na tua casa, Senhor. Já ouvimos de ti, ó Pai, desde a palavra introdutória. Pai, pela manhã, ó Pai, alguns de nós já ceiamos na igreja sede. Pai, mas a comunhão, ela é tremenda, Senhor. Eu quero estar aqui ceando com os meus irmãos também. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa ter liberdade para falar no nosso meio, ministrar o nosso coração, ministrar a nossa vida. Pai, o nosso coração, ele é sedento de Ti, Pai. Fala mais uma vez conosco, abre o nosso coração, ministra a nós. Se eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.
Pode se assentar no nome de Jesus. Deus é bom em todo tempo. Eu estava perguntando para Deus. Eu falei assim: Senhor, qual palavra? Eu tenho alguns esboços separados aqui dentro da Bíblia, mas eu não tinha separado esboço de Asaf. Eu, Rodrigo Ferreira de Almeida, Rodrigo Ferreira de Almeida, queria falar a respeito do profeta Eliseu. Mas o Senhor pegou e falou comigo assim: não, você vai falar a respeito de Asaf. Eu falei: Senhor, vou falar a respeito de Asaf, mas eu vou apanhar na pregação, Senhor. Ele falou: isso. A palavra, quando ela alinha a gente, ela é muito boa. Existem alguns textos que alguns pastores, eles não querem pregar mais. Sabe por quê? Porque confronta o caráter dele. Existem alguns textos que as pessoas não querem mais ministrar na casa de Deus, porque confronta aquilo que ela está fazendo. Agora, não tem a Santa Ceia, não tem maior confronto que a Santa Ceia. Porque você tem que olhar para dentro de você mesmo. Olha só o confronto que você enfrenta, tendo que olhar para dentro de você mesmo. E a palavra do Senhor vai falar a respeito de Asaf. Asaf, ele era da tribo de Levi. Ele era descendente de Davi, da tribo de Levi. Asaf, ele cresceu na disciplina do pai dele, que era da tribo de Levi. A palavra do Senhor, quando ela conota a tribo de Levi, para você ter uma ideia, quando o povo saiu do cativeiro do Egito, estava com Moisés. Quando Moisés, ele sobe ao monte, e ele lá em cima recebe as tábuas da lei, a palavra do Senhor vai dizer que o povo lá embaixo, no arraial, eles estavam fazendo um bezerro de ouro, fizeram um bezerro de ouro, e olha só, começaram a adorar o bezerro de ouro. Sabe por quê? Porque, diga comigo, foi ministrado ansiedade. Como é que é o nome daquele varão ali? O do menino aqui? João. O João, ele ministrou a respeito de ansiedade. Sabe o que fez o povo fazer um bezerro de ouro? A ansiedade. Eles não aguentavam mais esperar Moisés descer. Eles acharam até que Moisés tinha morrido no alto do monte. Aí Arão vai lá e dá um jeitinho. Diga assim comigo: jeitinho não dá certo. A palavra do Senhor vai dizer: seja o vosso sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés desce um monte. E eu vou chegar em Asaf ainda, eu estou quase chegando nele. Ele desce o monte com as tábuas da lei. O povo está adorando o bezerro de ouro. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele fica irado. Ele fica muito irado. E o que ele fala? Ele diz o seguinte: olha, aqueles que querem caminhar comigo debaixo da unção do Deus vivo, vem para perto de mim. Ele chamou para perto dele. De todas as representações de tribos que tinha naquele lugar. Se você não sabia, o DJ gosta dessa palavra. Se você não sabia, agora você vai saber. A única tribo que não adorou o bezerro de ouro e que quis se voltar para Deus e caminhar com Moisés foi a tribo de Levi. Foi a tribo de Levi, foi a tribo dos adoradores. Mas só que a adoração na tribo de Levi, a adoração na tribo de Levi, ela tinha uma conotação totalmente diferente das que a gente tem nos dias de hoje, para adoração ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que quando Asaf, ele foi consagrado, Davi separou ele
para ser um dos ministros na tenda do Senhor, no tabernáculo do Senhor. Ele foi um dos ministros separados. A palavra do Senhor diz que quando a arca da aliança estava na casa de Obed-edom, os levitas, eles foram encarregados do louvor e da adoração para a arca voltar para Jerusalém. A palavra do Senhor vai dizer que Davi, a cada passo que ele dava, a cada 7 passos, ele trazia um sacrifício. Agora eu queria que você olhasse para a arca junto comigo, antes da arca ir para a casa de Obed-edom. Aquele que tocou na arca indigno, os dois que tocaram na arca indigno, até para segurar a arca, eles foram fulminados pela glória de Deus, eles foram mortos, porque estavam indignos. Aí sabe o que Davi faz? Separa Asaf e fala assim: olha, é você que vai conduzir a adoração, você vai caminhar lado a lado com essa arca, e você vai conduzir a adoração ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer, isso não é Davi dizendo, Davi escolhe, mas a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Deus se alegrou com a escolha de Davi. Olha só, quando ele escolheu Asaf. Ou seja, Asaf já no secreto, a palavra do Senhor vai dizer que ele já adorava ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu adorar o Senhor aqui é fácil. Às vezes quando eu estou cantando dentro de casa, que nem esse louvor que eu estava ministrando, um adorador por excelência, um adorador por excelência, Deus vai falando da excelência dele dentro de mim. E sabe o que às vezes acontece? E aí que eu falo que eu apanhei. Às vezes eu estou pedindo perdão a Deus pela adoração que eu estou dedicando para Ele. Às vezes a minha adoração está sendo de qualquer forma. Asaf, ele tinha horário para adorar o Senhor. Ele tinha horário para levantar. Nos dias de hoje, como seria? Quando a gente acorda de manhã, o que nós fazemos de manhã? O que eu faço de manhã quando eu desperto? O que eu faço diante do altar do Senhor quando eu acordo, quando eu desperto? Será que eu saio, eu vou para o banheiro, eu escovo os dentes, eu tomo um banho? Eu não sei qual a sua rotina. Mas em qual momento você presta uma adoração para Deus? Porque a palavra do Senhor vai dizer que ele prestava adoração ao Senhor todos os dias e ele era fiel na sua adoração. O que é nós sermos fiéis na nossa adoração? O que tem no nosso cotidiano, do dia a dia? Porque no trabalho a gente tem horário para entrar, porque a gente tem um compromisso e uma responsabilidade com aquele lugar. E hoje eu até falei para minha esposa, eu falei assim: poxa, acabou que a gente não vai poder pegar essas mesas e cadeiras depois, e eu vou acabar atrasando para o horário que eu marquei de estar na igreja, que era 6 horas. A gente teve que buscar as mesas e cadeiras antes, porque o pessoal não tinha espaço para deixar a mesa e cadeira lá e a gente buscar depois. Eu acabei atrasando. Sabe o que aconteceu com o meu coração? Me entristeceu o coração. Sabe por quê? Porque se eu marco com Deus, eu tenho que cumprir. E quando eu não cumpro, tem que me doer. Se eu marquei com Deus 6 horas e eu não consegui estar aqui 6 horas, tem que me doer. Eu sei que foi uma responsabilidade de trabalho, mas tem que me doer. Se não me doer, tem alguma coisa de errado com o adorador que está dentro de mim. Tem alguma coisa de errado com a adoração que eu estou fazendo diante do Senhor. Sabe por quê? A primeira coisa que eu vejo como
adoração direta ao Senhor, eu vejo o curban. A palavra curban significa honra. Eu vejo a honra. Não é somente a honra de eu estar aqui no altar tocando violão, o Rodrigo aqui tocando contrabaixo, o filho do pastor estando ali tocando bateria ou teclado, mas eu estou pensando no nosso curban, sabe como? Eu marquei um horário para eu adorar o Senhor em casa, para eu orar ao Senhor em casa, eu tenho que cumprir esse horário, sabe por quê? Ele derrama aqui sobre a sua vida, mas se você vier cheio de casa, aquilo que você trouxe, você multiplica, você passa para a vida do teu irmão. Sabe por quê? Porque quando você vem aceso de casa, hoje o pastor Hélio pregou a respeito de brasa. Quando você vem aceso de casa e você está do lado de um irmão, você está aceso, aquela quentura vai passar para ele. Se você vem de casa cheio da unção, aquilo que você tem vai passar para ele. Pega na mão do teu irmão, no nome de Jesus, pega na mão dele aí. Diga assim para ele: eu quero ser um transmissor de unção para a tua vida. Agora fala igual crente: eu quero ser transmissão de unção de Deus para a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Que nós possamos estar nessa função. Sabe por quê? Porque é algo tremendo quando eu pego essa disciplina dele e eu aplico na minha vida, porque o Senhor vai dizer o quê? Que houve excelência no coração de Asaf. A palavra do Senhor vai dizer que quando a arca saiu da casa de Obed-edom e veio a condução do louvor e da adoração, sendo maestrada por Asaf, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele dançou, ele salmodiou quando ele chegou. Ele salmodiou ao Senhor. Tamanha era a glória que estava descendo no momento em que ele estava prestando adoração ao Senhor junto com os levitas. A palavra do Senhor vai dizer que toda Jerusalém se alegrou. Mas só que teve uma pessoa que não se alegrou. A mulher de Davi. Diga assim: se os meus olhos não estiverem em Deus, eu vejo o que não existe. Foi o que aconteceu com ela. A palavra do Senhor vai dizer que ele jubilou. Para você ter uma ideia, Davi, ele orou a Deus e ele gastou um capítulo inteiro para perguntar para Deus assim: Senhor, eu posso fazer um lugar para colocar a arca da aliança? Porque eu queria fazer um templo, Senhor, para colocar a arca dentro, porque a tua arca está dentro de uma cabana. Sabe o que eu vejo? Davi, ele procurou uma honra aqui para Deus. Ele não queria a arca do Senhor naquele lugar. E algo que eu quero trazer para o teu coração: procura honra dentro do teu coração para Deus. Procura honra para Deus dentro do teu coração, mas que possa arder essa procura pela honra, pelas coisas do Senhor. Sabe por quê? Aquilo que ele está no secreto é bem melhor. O que está no secreto é bem melhor. A palavra do Senhor vai dizer que depois que Asaf, Davi, ele vai, quer consagrar, quer fazer um templo ao Senhor. O Senhor fala que ele não pode, porque as mãos dele, estão com sangue. Não, a palavra não fala que as mãos dele estão sujas, tá? Mas estava com sangue. Sabe por quê? Onde Salomão
edificou o templo, Davi foi lá junto com os valentes tirar quem estava lá para que o templo do Senhor fosse construído. Então um tem a função de tirar o que estava lá do inimigo e o outro tem a função de construir o templo. Mas antes disso, a palavra do Senhor vai dizer que Davi ele vai e faz uma tenda. Ele faz a tenda, ele faz o tabernáculo, ele põe a arca lá dentro. Sabe o que Davi pediu? Adoração na tenda, 24 horas. Pensa só, querido. Tem gente que dá 2 horas de culto e ele já começa a pescar um lambari para poder ver a hora no relógio. 24 horas de adoração. A palavra do Senhor vai dizer que quem Davi encabeça para estar na frente da adoração. Agora, querido, olha só que interessante, não é que Asaf ia para lá adorar 24 horas, não. Ele não ia para lá adorar 24 horas. Mas ele era responsável, no momento em que ele saísse, quem ia ficar no lugar dele, quais eram as pessoas que iriam ficar ministrando. Quando ele descansava, ele voltava. E a palavra do Senhor vai dizer que ele era incessante diante do altar do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele vinha numa nuvem no momento da adoração de Asaf. Ele vinha com fogo no momento da adoração de Asaf. O Senhor recebia o que ele ministrava diante do altar do Senhor. E olha que tremendo. Diga assim, forte na fé. Não, fala igual crente. Forte na fé. Também passa por crise. E aqui no Salmo 73 começa a crise de Asaf. E eu analisei aqui, eu vi ponto a ponto, eu anotei algumas coisas aqui, ponto a ponto. E do que eu anotei, o início aqui da palavra vai dizer da exaltação que ele dá a Deus no início da narrativa dele. Ele diz o que vai ser o fim da narrativa dele, sabe por quê? Porque quando ele exalta o nome do Senhor, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Olha só. Bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ele já trouxe uma afirmação que Deus é bom. Mas aí ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só, o versículo 4 vai dizer: porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Olha o que ele vai dizer do ímpio. O ímpio, quando ele morre, não há aperto na morte dele, não. Ele tem dinheiro para pagar ato fúnebre, isso, aquilo outro. Olha a visão que ele está tendo. Não há aperto na morte dele. Versículo 5. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Quando ele fala aqui a respeito de aflição, tudo que ele faz, se não tiver bom, diante dos olhos de Deus, o Senhor o aflige para ele poder voltar para o plumo. Mas ele falou assim: mas o ímpio não é afligido. O ímpio faz as coisas tudo de errado e continua a mesma coisa para ele. A gente lê o versículo 6. Pelo que
A soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violências como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. Sabe o que ele está querendo dizer assim? Aqui, tudo que o ímpio vê e ele quer, ele compra. Tudo que ele olha e deseja, ele vai lá e adquire. Ou seja, ele é abastado, o ímpio ele é abastado, olha só. Olha os pés dele, ele mostra onde é que estavam os pés dele, versículo 8. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Às vezes a gente pensa que o palavrão na boca do ímpio, aquilo que ele fala, o conduzir dele, ele fala assim: Senhor, o Senhor não dá penalidade nenhuma para ele. Olha, Senhor, ele até trocou de carro, reformou a casa dele. Senhor, e eu estou aqui numa prova. Ele estava mostrando uma conotação do que ele estava vendo. E quando eu li esse salmo dele, quando eu fui antes no livro de Esdras, quando eu fui antes lá em 1 Crônicas e tudo, e fui analisar ele, eu falei assim: Senhor, é o mesmo Asaf daqui que está falando no Salmo 73, é a mesma pessoa. Aí olha só, versículo 9: erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui às águas do copo cheio e lhes espremem. Ou seja, eles ainda falam arrogantemente a respeito das coisas do céu, e o Senhor ainda os alimenta. Pelo que da terra, pelo que o seu povo volta, o versículo 11, e dizem: como o sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo. Olha o que ele faz, indagações ao Senhor: eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e lhes aumentam as riquezas. Olha só, agora ele vai mais um pouco além. Versículo 13 vai dizer o seguinte: na verdade, em que tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele está dizendo o seguinte: porque eu estou purificando o meu coração, eu estou com as minhas mãos limpas, e de que me vale isso? Eu vendo o que o ímpio está conquistando, o que o ímpio está fazendo. Olha só como está o coração de Asaf. Aí ele vai dizer, versículo 15: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Aqui eu senti uma sabedoria nele. Ele não estava querendo ir nem para a congregação, sabe por quê? Ele não queria que o povo visse ele abatido. Aí eu chego na congregação, pastor, eu estou assim murcho, caído. Ele não estava querendo nem ir para a congregação, porque vão me indagar por que eu estou assim. Nossa, Zaf, hoje você está meio abatido, você não está... Rapaz, poxa, eu estou numa situação assim, assado. Ele não estava querendo ir para a casa de Deus para começar a trazer uma lamúria diante do altar de Deus. Ele não estava nem com vontade de ir para a casa de Deus. Ele falou: não quero trazer isso sobre seus filhos. É a mesma coisa quando a gente chega aqui, né? Chega na igreja e fala assim: Senhor, hoje eu não queria nem ministrar, porque olha como é que eu estou, Senhor. Não estou bem, não estou legal, aquela coisa toda. Era o que ele estava passando. Quando pensava em compreender isto, fiquei de sobremodo perturbado. Versículo 16, olha só.
Quando ele foi pensar todo nesse contexto que o ímpio passava, que o ímpio vivia, que o ímpio tinha, sabe o que aconteceu com ele? Ele teve perturbação no corpo dele. A paz saiu dele, pastor. A paz que o jovem ministrou aqui, que o menino ministrou, saiu dele. Aí a palavra do Senhor vai dizer, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus. Está aqui? Até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi eu o fim deles. Olha só, quando ele entra no santuário de Deus, ele percebe o fim deles. Mas antes dele entrar no santuário do Senhor, ele estava com uma visão. Depois que ele entrou no santuário do Senhor, a visão dele mudou. Ele chegou no santuário do Senhor, olha só, ele chegou no santuário do Senhor assim, ó. Mas quando ele chegou no santuário do Senhor, ele mudou assim que ele chegou no santuário do Senhor. Sabe por quê? Porque tudo que Asaf viu, jogou ele para baixo. Tudo que ele contemplou, jogou ele para baixo. E eu anotei algo que o Espírito Santo trouxe para o meu coração. No santuário de Deus, diga comigo, no santuário de Deus, eu vejo, eu sinto, eu vivo a verdade da salvação. É tremendo. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele entra no santuário do Senhor, ele sentiu a presença de Deus, ele sentiu a graça de Deus, e sabe o que aconteceu? A verdade entrou nele. Quando a verdade entrou nele, ele disse o seguinte: ei, eu vi o fim deles. Eu vi o fim deles, porque a verdade foi revelada o quê? No santuário. Sabe por quê? Por muitas das vezes há dificuldade de você vir na igreja. Bate um desânimo, vem aquela coisa ruim, esquisita dentro de você. Você não consegue entender, sabe por quê? Porque essa batalha é constante. Porque quando você chega no santuário, a verdade e a vida e a palavra de salvação, ela toma posse de você. O Espírito Santo, ele te enche e te preenche. Eu fiz uma analogia do versículo 1, que está lá no Salmo 24. Você coloca para mim, Hugo, Salmo 24. Eu peguei uma analogia. Pastor, eu falei para o senhor que ia entregar 9 horas, né? Vou dar um jeito de apressar aqui minhas analogias. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O próximo versículo, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Olha só, aquele que é limpo de mãos e é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Quando eu vejo o altar do Senhor, e quando ele subiu no altar do Senhor, sabe o que aconteceu com ele? Quando ele faz essa narrativa a respeito do ímpio, a purificação já está entrando dentro dele, pastor. Ele viu que aquilo que ele falou a respeito do ímpio, toda aquela narrativa, ele já quebrou na primeira. Ele falou assim: Senhor, mas eu entrei no teu santuário e eu vi o fim deles. Ou seja, ele destruiu totalmente uma narrativa ruim dentro dele. Diga comigo, palavra negativa
Procedência maligna. Você vai ver que sunamita vai dizer vai tudo bem. Você vai ver que alguém vira para Jesus Cristo e fala assim, está morto. Ele fala, não, está dormindo. Quando ele vai lá em Lázaro, já está sepultado, tem 3 dias. Olha, o negócio já não está bom. Ele pega e fala assim, olha, isso é para que a glória do Filho de Deus seja manifestada. A palavra na boca de Jesus Cristo nunca era negativa. Nunca era negativa. Eu não sei, às vezes o nosso joelho pode se dobrar, às vezes, no sentimento que Asaf estava no início desses versículos. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Uma outra análise que eu fiz, ela está lá em Provérbios 24. Olha só, Salmo 24, Provérbios 24. Salmos 24, Provérbios 24. Ele vai trazer uma analogia para a gente. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Olha só. Segura aí. E segura em Provérbios 24 mesmo. Olha só. O que ele olhou? Ele olhou inveja. Ele teve inveja do que o ímpio tinha. Aí, o que o sábio Salomão está dizendo aqui? Não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Tem gente que olha tanto para eles, observa tanto eles, que acaba começando andando com eles. O próximo versículo, versículo 2. Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Ou seja, sempre é engano. Se você for estar perto deles, estar no convívio do ímpio, você pode ser contaminado por aquilo que ele está fazendo. Porque se ele tem a astúcia de uma raposa, ele está querendo te passar a perna. Ele está querendo te tragar, fazer alguma coisa com você. Agora vai o próximo versículo. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Ou seja, quando eu fujo desse conselho do ímpio, quando eu fujo dessa língua maliciosa, desse pensamento de rapina, sabe o que eu consigo? Eu consigo edificar a minha casa com aquilo que está vindo do Senhor. Deixa eu ver se tem próximo versículo aqui, varão. Coloca para mim o verso 16. Porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Olha só. A Bíblia está falando que você praticando a justiça do Senhor, você pode cair, o justo ele pode cair, mas o Senhor o levanta. O próximo versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Isso aqui é tremendo demais, querido. E é um conselho que vale tanto para o ímpio que você está observando. Ah, Senhor, ele está tendo tudo e papapá, papapá, papapá. Aí ele cai e fala assim, está vendo a mão de Deus sobre ele. Não é isso, querido. A palavra do Senhor vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor quer que ele se converta. Amém? Agora ele tem prazer na nossa morte, tá, irmão? Vigia aí na terra, tá? Para nós não nos alegrarmos nem... para o nosso coração não está nessa disciplina. O 17, deixa eu ver. Tem o 18 e o 19. Eu vou terminar por aqui, pastor, para passar para o senhor, para Santa Ceia. Para que
vendo o Senhor, seja isso mal aos teus olhos, e desvie dele a sua ira. Olha só, tem uma sentença aqui, que loucura. Se eu vou e me regozijo com a queda dele, Deus dá uma olhada e fala assim: eita, eu vou tirar a mão da vida dele, porque eu não quero te fazer pecar, vendo ele caindo. Não, de jeito nenhum. Tem um louvor aí que eu não vou querer falar do louvor, mas o louvor, ele vai dizer quase que o ímpio está chorando, e você está vendo a sua vitória, regozijando. É o que Deus não quer. O Senhor, se o ímpio está lá caindo, Senhor, sê com ele, transforma ele, muda ele, Senhor, que ele seja um novo homem, uma nova criatura, mas nunca traga uma sentença que ela pode trazer algo ruim para o seu próprio coração. Amém? Versículo 19. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios. Querido, eu vou terminar por aqui. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui para cima, porque é Santa Ceia, e é 9h14. Eu tinha outros tópicos dentro dessa mensagem para passar para o teu coração, porque existem pregações que ela não vai trazer aquele glória a Deus, aquele sapateio, aquela coisa toda, mas ela vai ser uma palavra de sabedoria, que ela vai fazer o teu celeiro encher e você não vai entender. Vai fazer no teu ambiente de trabalho você prosperar e crescer, e as pessoas não vão entender. Mas sabe o que tem? Tem dentro da sabedoria da palavra de Deus, porque aquele que cumpre o princípio do Senhor, ele vive promessa. Você pode aplaudir o santo nome do Senhor? Aleluia.